Olá, bom dia, e bom dia, e bom dia. São 6h11 da manhã de uma terça-feira, do dia 25 de outubro de 2022. E bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Que gancho? Que gancho eu escolheria? Não, desejei eu pescar uma estrela no fundo do mar. Mas quem seria eu nesse lugar? Imagine você acreditar que você pode entrar, um barquinho, comprar, navegar, navegar, navegar e ainda uma estrela conquistar. A questão é saber. Não, a questão é saber diferenciar entre ali e alá. E aí você poder. Não, você poder mesmo. Sigla. Uma sigla você usar. Não é simples. Não é simples você buscar uma sigla que venha representar tudo aquilo que você quer conquistar, dando a certeza de que você poderá. A questão foi uma palavra que estiveram a inventar. Desde que essa palavra passou a circular, nós viramos e a questão é você saber que tipo de palavra usar. É verdade e é verdade. Nem sempre de fato você o que poderia uma estrela me dar. Uma estrela poderia me dar as possibilidades da minha língua. Talvez eu desejasse a língua verticalizar. Sim, assim eu poderia até derrubar. Eu poderia derrubar qualquer coisa no lugar. E se uma torre estivesse mesmo a me atrapalhar, porque eu não cortar? Sim, cortar as possibilidades dessa torre. Sim, a questão é a torre. É a torre que eu queria derrubar. Não era qualquer torre no lugar, não. Não, a torre costumava agradar, sempre esteve a financiar uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Mas com a torre eu nunca estive mesmo. Faltava. Não, faltava de fato eu me encaixar dentro de um universo que eu poderia até gostar. Se bem que eu nunca gostei. Eu nunca gostei de bajular. Não, essa não era a praia que eu queria frequentar, não. Essa história de você ficar o tempo todo a babar, babar, babar. E de certa forma você compreender que baba não leva você a nenhum lugar. Ainda mais quando você tem que babar gente que não tem nem mesmo uma bússola para se orientar. Mas eu tinha que aguentar. Olha, eu tinha que aguentar. Não. O problema foi eu ter que suportar. O quê? Aquele cheiro. Aquele cheiro de fato que ninguém costuma falar. Você sabe como é arrotar. Santo Deus. Quando eu passei a frequentar a alta, não vou dizer, não, a alta, que palavra colocar?
A questão é essa. Quando eu passei mesmo a ficar um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, e aqui, e alá, e aqui, e ali, ali, alá, ali, alá, ali, alá, ali, alá, pronto. Eu logo vi que eu teria. Não, eu teria que também os meus dentes. Não, eu teria que, de fato, os meus dentes, eu teria que batizar. Somente assim eu poderia. Não, somente assim eu poderia suportar. Eu estava a ponto mesmo, de passar por uma fase e não conseguir nem mais me alimentar. O cheiro era algo que não tinha como você aguentar. A não ser que você tivesse mesmo que os seus dentes, você de fato escovar e dar uma boa guarimbada na narina. Não, assim você iria. Não, você iria conseguir suportar aquele cheiro que o tempo todo costumava exalar. Eu pensei que eu fosse o único. Não, eu pensei que eu fosse o único a não suportar o cheiro do lugar. Mas com outros eu passei a conversar e assim eu fui buscar o entendimento porque aquele cheiro era... Não que eu viesse a falar diretamente, mas você sabendo como chegar, puxando um assuntinho aqui, outro assuntinho acolá, eu via gente falar, dizendo que precisava o dente escovar para poder, de fato, ali estar. Muitas vezes eu fiquei a pensar se isso era uma coisa boa. Não, se isso era uma coisa boa de eu realizar. Mas eu precisava mesmo me destacar. Não, eu não queria, nem estive mesmo a gostar. No princípio santo, eu até passei a chorar. Eu logo disse, é melhor o cheiro eu suportar do que eu ter que de fato me habituar aos meus dentes, escovar. Muitas vezes minha gengiva ficava a sangrar. E as minhas narinas? Ah, meu Deus. Eu sentia uma falta de ar. Mas eu fui para o outro lado e voltar. Eu disse, eu não vou usar. Mas um dia alguém esteve a se aproximar. O cheiro era tão desesperador no lugar, que eu logo disse, meu Deus, eu vou ter que ir à ponte atravessar. E aí eu fui. Eu fui, de fato, com esse alguém ali. Não digo que foi uma coisa fácil. Não. Eu disse que era mais fácil eu me afogar, ou que nas profundezas do mar, do que ter que aguentar aquele cheiro. Não. Mas me lembrei da possibilidade, sim, da coroa eu alcançar e ser de fato o célebre. Daquele dia em diante eu não conseguia mais. Não, eu não conseguia mais uma vida comum levar, não. Eu me habituei mesmo àquele mundo que até há pouco era uma coisa horrorosa. Mas eu vi a possibilidade. Eu vi a possibilidade de me esbaldar como um representante, não, servo. Não, alucinante. Não foi fácil ser, de fato, alucinante. Não, eu não posso dizer que eu costumo gostar, mas para você, de fato, frequentar com frequência aquele lugar, se você, de fato, não escovar a arcada dentária, se você, de fato, não dá uma boa enxaguada na narizada, você não consegue respirar. O cheiro é algo
que a gente deveria mesmo ter a coragem de mostrar. Olha, eu nunca pensei que eu pudesse mesmo ter que me ausentar do físico. Não, eu passei de fato a mergulhar de uma maneira que eu tinha até dificuldade para caminhar. Mas a questão era a estrela. Não, eu tinha mesmo que conquistar. Me disseram que a estrela ela tinha como costurar. Sim, costurar uma certa, eu vou falar, frequência, quer dizer, resistência. Eu até estive a duvidar, se bem que a estrela costumava, assim, de algum modo agradar, mas ao ponto de costurar uma resistência para eu, de fato, ser capaz de entrar e me apossar de segredo militar ao ponto de eu dar a certeza de que eu poderia, de fato, me esbanjar. Sabe como é que é, pó branco? Dizem que é bom a gente não fermentar. Aí eu fiquei a pensar em como o pó branco usar sem, de fato, ninguém desconfiar. Sim, nesse ponto a estrela esteve a vacilar. Não, ela esteve a vacilar. Um dia ela esteve a me convidar e me disse que eu iria representar a classe dominante do lugar. E com domínio ela esteve a falar. Eu quase estive de fato a desmaiar. Mas o comandante estava lá. Ele então me disse se eu tinha cacife para este posto eu alcançar. E se eu chegasse num determinado lugar, eu seria o cabeça a entrar como representante daquilo que eles estavam a conquistar. Eu não posso falar que isso eu estive mesmo a desejar. Não era um plano. Esse plano eu não estive mesmo a traçar. Eu penso que a estrela esteve mesmo a me atropelar. Eu penso que ela esteve mesmo foi a me usar como papel no lugar. Desde então, ela passou a figurar como a pessoa mais, sei lá, porque eu posso falar, ela tinha mesmo, ela tinha essa característica, não, ela sabia mesmo ali o seu público dominar. Mas não era assim alguém que a gente pudesse colocar como topo. Mas quando ela colocou a minha cabeça naquele lugar, de repente ela passou a figurar como topo de um mundo que a gente não conseguia encontrar. Quando tirei um tempo, eu tirei um tempo, eu vou tirar um tempo para eu tentar me encontrar dentro desse universo. Eu vi que era uma armadilha. Não, era uma armadilha para eu. Não, era uma armadilha para eu de fato entrar. Eu penso que eu não estive mesmo a gostar. Porque quando a estrela chegou e que ela passou de fato a frequentar um universo que eu penso que ela mesma não esteve a conquistar. Minha cabeça, sim. Minha cabeça é que esteve a dar aquilo que ela o tempo todo passou a arrotar. Como gente grande. Eu logo vi o meu corpo naufragar. Eu não digo que dependente eu estive a ficar. Mas eu estava ficando, era doente. Eu tive muito medo de perder meus dentes.
virar um inconsequente e, sei lá, não ser assim tão reluzente. Aí eu tive que me retirar e aí eu passei a me tratar. Comecei a tomar de fato um medicamento para o certo, vamos dizer, o efeito cortar. Era a garantia que eles tiveram a me dar. Disseram que esse medicamento não se pode de fato comprar, mas que as universidades costumam usar para de fato o que estudante controlar. Eu fiquei pensando onde é que eu estive a caminhar, que até há pouco eu não estive. Sim, que eu não estive de fato a me ligar naquilo que estavam a me falar. Mas quem esteve a me falar sempre, quer dizer, puxou uma linha de conduta, veio me falar. O problema é que você não costumava de fato festa frequentar. Mas a universidade sempre colocou gente para nos vigiar. E quando a coisa vinha piorar, nos dava um tal de sei lá, parecia um anestésico. A gente passava de fato eu não posso dizer que era demente, mas era como se a gente entrasse, a gente passava a hibernar. A gente não conseguia mesmo, nem sequer a mão levantar, e a gente parava de usar. Parava de gritar, parava de dançar, parava de festejar. E aí a gente tinha necessidade mesmo de se hidratar. Nesses momentos é que a universidade esteve a conquistar o tal medicamento. Eu não sei por que não gostaram, quer dizer, não quiseram. Puxa vida. Será que estiveram a patentear? Sim, porque pensa bem. Um medicamento que nós passamos a usar, sim, para, não digo gente grande. Não. Era um meio da gente controlar a fina estampa do lugar. A questão é que estivemos a banalizar. Sim, nós não podemos mais controlar, passamos a banalizar. E o jeito foi de fato o medicamento registrar. Dizem que é um anestésico que passou a ser comum. Sim, basta você de fato, mas você de fato, o dente, assim escovar e o efeito de fato não for aquele que você esteve a desejar, você toma o antídoto, a contrapartida para você balancear. A questão é que a gente não esteve a explicar. Sim, olha, uma coisa de fato é o antídoto, assim, você usar e vai balancear. Sim, porque se o coração começar a palpitar, muitas vezes a boca começar a amargar, espumar, você sabe, não estou a gostar. Aí, o antídoto você usar, e aí você não tem mais como usar. O problema é você esperar o efeito, aí a boca e tal, e você pancarcar. Olha, dizem que inventaram, é uma espécie de código para esse tipo de morto registrar. Tiveram muito medo mesmo, de colocar. Sim, o registro é o habitual, o antigo, quer dizer, o antiquário. Aí inventaram um código de conduta. É um código de barra mesmo para esse tipo de morto registrar. Aí, quando de fato esse tipo de coisa chega no lugar, já se sabe exatamente que tipo de código usar. Olha, a questão é a gente de fato ocultar. Sim, porque, olha, a gente ocultar. Não, é difícil, eu entendo. Não, segredo é militar, é uma coisa. Sim, é uma coisa quando, quer dizer, é uma coisa boa,
boa para o lugar quando se trata de benefícios em que a nação esteve a trabalhar, e um certo conhecimento esteve a conquistar e sabe que é proteção do lugar. Proteção do lugar. Mas você, de fato, medicamento você criar. Para, de fato, drogado você controlar. Depois patente você tirar. Virar coisa comum no lugar. A notícia se espalhar. Menino começa de fato a usar antídoto no lugar, achando que o antídoto vai anular aquilo que ele esteve a usar. E mais uma vez ele vai colocar a mesma coisa no mesmo lugar, achando que o coração vai aguentar. São coisas que a gente não esteve mesmo a pensar. A questão é que quando a gente tem responsabilidade, olha, imagine de fato eu pegar um filho e entregar para a pátria. Sim, a pátria mesmo carregar. Não, para o serviço militar. De repente uma bandeira estar a chegar, dizendo mesmo que foi o teste físico. Não, o menino não esteve a aguentar. Tinha algo lá que ele insistiu, BBB, sabe como é que é o discurso? Alguém a discursar. E você não conseguir, de fato, esse código, identificar. Aí, sabe como é que é a extensão de uma rua pública? Um outro caixão a chegar, um outro caixão a chegar, um outro caixão, e de repente é o mesmo código. Será que todos aqueles que estiveram mesmo, no caixão entrar, tiveram a mesma dificuldade? O coração não esteve a aguentar? Puxa vida, por que que a gente não aceitou? Sim, a nossa bandeira, a gente hastear. Depois a gente fosse se enfileirar o nosso hino, a gente cantar. Por que que a gente não aceitou escutar cada palavra? Sim, que estava fora do ar, que a gente, sim, ali naquele momento da bandeira hastear, o hino, a gente poder imaginar, sim, dentro daquele contexto todo, aquele povo antigo, que fazia questão do povo celebrar. Dentro de um contexto que a gente fez questão de enterrar. Dentro desse contexto que hoje nós estamos, de fato, a enxergar. Imagine você criar subterfúgio para menino enterrar, porque você mesmo esteve a estimular o menino a se drogar. Dando ao menino estimulante, para no teste físico ele passar, e depois você mesmo usar o antídoto para ele se acalmar. E quem é o responsável por assim realizar? Quem é o cadete? Sim, aquele que costuma chegar com o tal do estimulante para, de fato, um menino dentro daquele ambiente se encontrar. Não é fácil, não, você ser a chacota do lugar. E isso é verdade, é compreensível. Mas não deveria você mesmo ensinar o outro a respeitar aquele que não consegue alcançar as mesmas marcas
e ele ter a oportunidade de trabalhar dentro das possibilidades que ele esteve, de fato, a mostrar, já que é um desejo dele ali estar. Se somos seres humanos, somos potencialmente diferentes. Não temos o mesmo poder de dialogar, a mesma facilidade. Não temos. As pessoas podem, de fato, se destacar como celebridades e, com toda certeza, serem, se assim desejar, uma calamidade. E onde é que a gente pode, de fato, buscar tanta maldade? Tanta maldade. Porque se eu aceito entregar um país para uma certa gente governar, mesmo sabendo que essa gente estará a manipular o tempo todo a lei do lugar, aí não tem como a gente mesmo se safar da safadeza que eles estão o tempo todo a realizar. Porque se eu pegar a bandeira para eu jurar, eu tenho que colocar a bandeira em primeiro lugar. Eu jurei foi a bandeira. Não jurei por aqueles que estão de fato a carregar a bandeira no lugar. Eu jurei pela bandeira. O meu juramento é pela bandeira. Então, não condiz eu de fato esconder palha de bananeira. Não é de fato uma coisa coerente eu esconder palha de bananeira enquanto de fato ateio fogo na bandeira. E aí, de fato, eu não compreender mais nem mesmo o dia de segunda-feira. Se nós não conseguimos mesmo enxergar, é lamentável. É lamentável. Mas o verbo, ele tem outras pessoas, sim, além da primeira, do plural. Existe o eu, o primeiro que eu estive a usar, enquanto pessoa, eu. Existe o tu, que eu poderia aqui colocar. Tu sabes o que comigo esteve a passar. O nós. O vós. A pessoa que o tempo todo a Bíblia costuma colocar no ponto alto do lugar. E eles. Então, existem outras pessoas além de nós, que com certeza estiveram de fato a criar meios de tudo isso ocultar. Enquanto benefício, para quem? Para a bandeira que eu estive a jurar, em benefício do hino que eu estive a cantar, em benefício de ali, de alá ou de acolá. Como justificar as atrocidades? Imagine a dificuldade que é você engravidar. Imagine a dificuldade de você um filho criar. Imagine a dificuldade do seu filho você entregar, porque o tempo todo o menino quer
quer a bandeira conquistar. Imagina a dificuldade dessa mesma bandeira chegar anunciando que o meu filho esteve a tombar. Imagina um código de barra que eu jamais iria decifrar, ocultando a causa da morte do rebento que eu tanto estive a amar. Um estimulante ele esteve a usar, alguém esteve a lhe dar. O menino passou a se desequilibrar, um calmante estivera a injetar, o coração não esteve a aguentar. E o menino, a vida, não pôde carregar. Estaria eu a inventar? Com certeza, jamais. Jamais e jamais. Talvez a gente possa se lembrar, sim, voltar, na época em que a gente costumava mesmo festa frequentar. E saber que sempre tinha alguém capaz mesmo de ajudar aquele que estava de fato a espumar no descontrole, trazendo de fato a pílula para de fato ele acalmar e a festa continuar. A questão é onde tudo isso foi parar e na dimensão que está. Olha, não é fácil mesmo. A ponte eu atravessar para um corpo eu pegar e a autópsia. Ah, é necrópsia. Ah, mas sabe como é que é? Quando a gente precisa de fato encaixar a palavra no lugar, tanto faz autópsia ou necrópsia. Porque no lugar, com toda certeza do outro, você precisa estar. Para o seu próprio cadáver, você examinar, dando para ele a certeza de que você não vai desonrar a bandeira que ele tanto esteve a amar. E do caso dele, você vai falar, indo além do que ele está de fato a imaginar. Hasteando a bandeira, ouvindo o hino ele cantar e dizendo para ele, para casa você vai voltar. Mas é a casa que hoje você esteve a conquistar. Nem de ali, nem de lá. Mas a casa que, com toda certeza, a família esteve a preparar para o seu corpo descansar. Eu sinto muito. Mas eu jamais iria recuar. Qualquer ponte que Deus colocar me pedindo para eu atravessar, eu assim vou realizar. Qualquer envelope que Deus me enviar, eu vou de fato, a palavra, com toda certeza levantar. Sem essa, de ali nem de lá. Não tenho medo de ninguém nesse lugar. Nunca desrespeitei. A palavra que quiseram de fato colocar no altar. Para quem quiser, de fato, elevar. Uma coisa é aquilo que estiver a santificar. A outra coisa bem diferente é a gente usar aquilo que estiveram a santificar para a gente se beneficiar e todo um povo massacrar. A questão é quem esteve a ajudar. Sim. E com tanta facilidade
Sabe como é que é? Torre gêmea. Estiveram. Torre gêmeas. Estiveram mesmo a derrubar. Sinto muito. Mas pra frente eu costumo caminhar. Ainda que muitas vezes eu preciso, de fato, voltar para um caixãozinho eu pegar. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom dia.